Então, olá, me chamo Daniela Nascimento e sou a professora responsável pela disciplina do TCC2. Alguns alunos já são oriundos da disciplina do TCC1 e agora vão dar prosseguimento ao seu trabalho na disciplina do TCC2. A disciplina do TCC2 ela tem um objetivo um pouco diferente da disciplina do TCC1 e vocês vão ver na medida em que o semestre for um pouco adiantando. Então, a disciplina ela tem duas etapas bem distintas. A primeira etapa consiste na construção do TCC, tá? Então, a gente faz a construção do TCC a partir de uma orientação, de um professor orientador, que vai ajudar o aluno a desenvolver esse trabalho. A segunda etapa do trabalho consiste na defesa pública da monografia. Essa defesa ela ocorre normalmente aqui no CAC, na cidade do Recife. Então é algo também que deve ser pensado a vinda dos alunos dos polos do interior aqui para a capital. A data dessa defesa ela é um acordo entre o aluno, o professor orientador e a professora responsável pela disciplina TCC2. Eu. Hoje eu queria falar com vocês dar algumas dicas em relação a essa construção desse TCC. A gente já vem falando desse TCC há um tempo, mas reforçar como é feita a construção do TCC ela é importante para que a gente possa minimizar um pouco um trabalho que já é bastante árduo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é o TCC é um trabalho monográfico, tá? Então, é monografia, não é artigo. E é um trabalho autoral, ou seja, não pode copiar e colar da internet, não pode pegar trechos de outras monografias, dissertações e teses. Todos esses trabalhos bibliográficos que eu acabei de citar, eles podem ser usados e utilizados apenas e somente como referencial para a construção do seu trabalho. Lembre-se sempre disso, o trabalho é seu, não é do professor e não é meu. Então isso é muito importante que você tenha em mente. É um trabalho que você vai desenvolver agora nesse semestre e que você pode inclusive levá-lo para um mestrado, para uma especialização, para a partir daí dar prosseguimento ao seu estudo. Então, o segundo ponto é, se o trabalho é seu, obviamente a gente estuda o que gosta. Então, tem que ser um tema que chame a sua atenção, que instigue, que lhe leve, que lhe movimente para a pesquisa, para que você possa se debruçar, buscar materiais, referências bibliográficas acerca daquele problema que você vê e que a partir daí você vai estudar e procurar uma solução, vai refletir sobre. Outro ponto que é bastante importante, não tenha medo de entrar em contato com o seu orientador. Às vezes o aluno ele fica um pouco receoso de mandar um e-mail, fica esperando que o orientador entre em contato, que o orientador busque. Lembre-se novamente, o trabalho é seu, a conclusão do trabalho também é sua. Obviamente que o orientador ele vai entrar em contato com você, vocês vão desenvolver um relacionamento, mas você precisa também ter esse movimento de contato com o professor. Como professora da disciplina e também como orientadora, o que eu digo é, eu só posso orientar um aluno se ele tem algo para me mostrar, se ele produziu algo. Então, a ideia ela sempre é muito boa, mas eu preciso transformar essa ideia, no nosso caso, em texto. E eu preciso de algo para que eu possa corrigir, para que eu possa trabalhar, para que a partir daí a gente possa ter um contato. Então, um exemplo, o que seria um trabalho do orientador, Se o seu orientador pede para que você faça a introdução do seu trabalho, pede para que você escreva os objetivos específicos, A maioria de vocês já tem os objetivos gerais e específicos. Mas se ele pede para que você reveja esse trabalho e dá um prazo,
O aluno tem como obrigação, né, retornar esse trabalho no prazo estabelecido e, caso não retorne esse trabalho, que ele dê uma explicação. Tá? O aluno não pode simplesmente não ter contato com o seu orientador. Tá? Então, isso é um ponto muito importante, que é a orientação e o relacionamento orientando-orientador. Não tenham medo, mande e-mail para a caixa de mensagem do seu orientador. Tá? Ele espera isso de você. Ele espera que você entre em contato com ele. Outra coisa que é bastante importante e que nesse semestre vai tá lá bem disponível e a nossa ideia é estar bem explicadinho. As normas da ABNT, tá? Então, a construção do trabalho, ela exige uma padronização. Né? Todo trabalho acadêmico, ele exige uma padronização. Né? E essa padronização, ela vem de duas formas. Uma, a questão da linguagem. Então, a questão da linguagem técnica, que no nosso caso, há palavras, termos e conceitos específicos da nossa área de letras, né, letras espanhol e principalmente de linguística e termos da área de educação. E há uma outra padronização, que essa é exatamente a padronização da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a monografia, ela tem partes e essas partes devem constar. Né? Então, a gente tem que ter uma capa, uma folha de rosto, um sumário, lista de tabela, lista de sigla. Tudo que tiver dentro do seu texto, como tabelas, gráficos, siglas, eles devem estar anunciados anteriormente no seu trabalho, ou seja, o que a gente chama de elementos pré-textuais. Então, ele tem a monografia tem os elementos pré-textuais, ela tem o corpo do texto, e lá no finalzinho aí a gente aqui vai ter o anexo, o apêndice e as nossas referências, que a gente chama de as referências bibliográficas ou não. E ela tem que ter uma padronização nessas referências. E isso é muito importante, porque isso faz, inclusive, com que o seu trabalho, quando você enviar para algum congresso, para alguma revista, seja aprovado ou não. As normas da ABNT, elas estão disponíveis na nossa página, tá? Na página da disciplina, na plataforma. Então, a gente tem algumas ABNTs, né? Eu só coloquei a ABNT básica, que no nosso caso diz respeito aos elementos pré-textuais e como fazer as referências bibliográficas, né? Como fazer as citações. Então, essas ABNTs estão lá e essa ABNT vai ser cobrada e vai ser exigida por mim e pelo seu orientador. Então, é algo também que você deve dar uma lidinha, deve dar uma olhada para que o trabalho possa ser... que saia um trabalho bom. A ABNT, o que ela faz, ela organiza e padroniza o trabalho. Então, é bom que você dê uma olhadinha. Para terminar, não é nenhuma dica de construção, mas é o seguinte, esse momento de construção, construir um trabalho autoral, escrever, muitas vezes ele exige uma reflexão e ele exige uma dedicação. Então, esse momento que vocês estão agora é um momento de sentar, refletir e transformar as ideias em texto. E de fazer isso, né, vocês talvez sintam, vai ser um trabalho que vai exigir de vocês dedicação. Então, lembre-se sempre disso. Vocês estão na etapa final, né, muitos possuem apenas essa disciplina como o último pré-requisito para a tão sonhada colação de grau. Né? Então, vamos parar um pouquinho, sentar, estudar e principalmente escrever. Aí, eu recebi ótimas ideias, né? Os trabalhos, a maioria possuem ideias muito boas, mas as ideias só se transformam em trabalho a partir do momento em que a gente senta e que a gente se dedica a desenvolvê-las. Então, não pense que ficar uma hora, às vezes a gente cai em algumas ciladas que acontecem, que eu só tenho uma hora para estudar, então se eu só tenho uma hora para estudar, eu não vou estudar, porque eu gostaria de estudar a tarde toda. A gente estuda o tempo que tem, então se o tempo que você tem para a sua monografia é uma hora por dia, aproveite essa uma hora.
É melhor estudar 1 hora do que estudar hora nenhuma. Então, faça de pouquinho em pouquinho, tá? Esse é um trabalho que ele não vai ser feito de uma semana para outra. Então, é basicamente isso, tá? Eu acho que essa parte da dedicação, ela é muito importante e ela deve ser sempre percebida, tá? Tentem sempre trabalhar um pouquinho a cada dia nesse trabalho, porque aos pouquinhos é que o trabalho vai sendo construído, né? Arrumando um sumário hoje, arrumando uma bibliografia amanhã, depois fazendo o objetivo ou fazendo uma página. De página em página vocês vão ter a tão sonhada monografia de vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo. Possivelmente teremos um outro a respeito da defesa, que é o nosso segundo objetivo para essa disciplina. Então, por enquanto, é isso. Sejam bem-vindos ao TCC 2 e vamos lá para terminar o curso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.